Olá, para você que está acompanhando aqui a Band Triângulo, seja muito bem-vindo neste sábado. Para você que está trabalhando ou para você que está em casa, que bom saber que você está aí do outro lado. Então se ajeite, se acomode, porque a partir de agora está começando mais um Band Entrevista. Claro, mais um tema polêmico, mais um assunto que com certeza você vai gostar. Porque com a chegada das eleições, que serão aí no mês de outubro, hoje vamos falar desse tema. Um tema que tem movimentado as redes sociais e também os veículos de comunicação nos últimos dias. Hoje, basicamente, vamos tratar das últimas pesquisas feitas pelo Instituto Veritá em parceria com a Band Triângulo. Uma parceria que já deu certo. Ao longo desses dias você tem acompanhado nos programas da Band todas as pesquisas de intenção de voto em pelo menos 15 cidades, nas maiores cidades da nossa área de cobertura, tá bom? Então se ajeite aí, se você quiser participar do nosso programa, você pode participar através do Zap. Anote aí, ó, é o 999964000, 999964000. Também você pode acompanhar o nosso programa pela internet no bandtriangulo.com.br. Dito isso, eu vou apresentar para vocês agora os nossos 3 convidados especiais, claro, para falar sobre esse assunto de hoje. Nós temos então, mostrando aí os 3, começando ali da esquerda para a direita, temos o Luizmar Alves, que é consultor, no meio Adriano Silvone, que é o diretor do Instituto Veritá, que tem essa parceria aqui com a Band Triângulo. Ele vai falar sobre essa parceria que já deu certo. Do lado dele ali, nós temos o Ademir Reis, que é jornalista e também vai comentar as últimas pesquisas feitas pelo Instituto Veritá em parceria com a Band Triângulo, tá bom? Começando então, já faço logo a primeira pergunta, principalmente aí para o Ademir, que é um jornalista que tem acompanhado aí os últimos dias, dessas pesquisas, feitas pelo Instituto Veritá e também, claro, em todo o país. Ademir, como é que você tem visto aí essa movimentação depois que hoje a ex-presidente Dilma Rousseff, antes era presidente só afastada, agora ex-presidente Dilma Rousseff, você acredita que essa cassação da Dilma Rousseff pode se refletir na nossa região, principalmente nesse momento de eleição municipal? Bom dia, obrigado pela sua participação. Bom dia, Itonei, bom dia aos telespectadores, os amigos da Band. Olha, acontece o seguinte, a saída de Dilma, nem para Uberlândia, nem para a região, nem para ninguém. O PT já acabou mesmo, já está fora do páreo em todas as cidades. Eu aqui, pelo menos na região do Triângulo Mineiro e Paranaíba, está aqui o Adriano Silvone, que é o homem que mais entende de pesquisa na América Latina, está aqui para me avalizar. O PT acabou. Dilma não influencia em nada. Muito pelo contrário, ajudou a fundar a ruindade dos governos do PT em todo o Brasil. Então, essa decisão do Senado, com aquela maracutaia dela poder ser candidata daqui a 2 anos, se ela quiser, que foi uma vergonha nacional, mas está aí, faltando 29 dias para as eleições municipais, o quadro que se desenha aqui é que ganham os favoritos. Indecisão, Araguari, Tuiutaba está selado. Araguari, Patos de Minas, uma outra cidade. O resto é tudo mais ou menos definido, faltando ainda 29 dias. Dificilmente muda-se o que as pesquisas estão colocando. Então esse é o Ademir Reis, jornalista, muito conhecido aqui em Uberlândia. O Ademir que falou que não ia começar muito nervoso, mas parece que você começou meio nervoso, Ademir? Mas calma. Não, tô light. Ainda tem muito programa ainda, você vai comentar sobre essas pesquisas feitas pelo Instituto Veritá em parceria com a Band Triângulo. E eu converso agora com o Adriano Silvone, que é o diretor do Instituto Veritá. Adriano, eu gostaria que você também explicasse para o telespectador, apresentasse o Instituto Veritá, para quem ainda não conhece o Instituto, e dessa parceria que deu certo com a Band Triângulo. Bom dia, obrigado pela sua participação. Bom dia, eu agradeço o convite, Tonei. A Veritá é uma empresa de pesquisa que está no Brasil, em várias cidades. A gente tem feito tanto regiões do Nordeste como do Sul e aqui no Triângulo fazendo essa parceria com a Band. O Instituto tem já 21 anos, eu me orgulho bastante de estar à frente dessa empresa, que é uma empresa séria. Todas as pessoas estão na região, os políticos conhecem e sabem da seriedade do nosso trabalho. Essa parceria com a Band, a gente definiu 15 cidades, que são as maiores cidades da região,
né, para serem feitas num primeiro momento. O intuito dessas 15 pesquisas que nós fizemos, como você pôde apresentá-las, não foi o intuito de intenção de voto, foi administrativo. A gente queria avaliar as 15 áreas em cada cidade e nelas a gente pôde perceber muita coisa interessante que saiu, como a geração de emprego. Não sei se o momento da crise política no Brasil ou outros fatores, né, que às vezes já existia também, esse entendimento do eleitor de que precisa que os gestores municipais fomentem mais a geração de emprego, que é uma coisa que está muito precária, e além de outras áreas que a gente sabe, que é a saúde, entre outras, né? A segurança pública foi a única área que a gente não entrou, né, nesse mérito, devido a ter a questão do governo estadual e não muito o foco do governo municipal. E acabou que a gente divulgou também a intenção de voto, né, dessas 15 cidades que nós fizemos inicialmente, com, né, algumas críticas por ter colocado, às vezes, até 2 nomes de um só partido, mas infelizmente a gente não tinha como saber quem que seriam realmente os candidatos. Em todas as cidades teve surpresa, só agora, depois dos nomes postos, né, e registrados, é que a gente pode fazer a pesquisa de forma correta. Então agora nós já fizemos outras 5 cidades, que é as 5 maiores, e vamos fazer mais uma rodada em todas essas 15 cidades e algumas outras também menores. E talvez até nas 5 maiores, até 2 rodadas também, por que não? Dependendo do staff que nós tivermos, né, de pessoal disponível para conseguir coletar todas as informações e passar para a Band, para que a Band informe toda a sua área de cobertura, todas as cidades da região. Esse é o Adriano Silvone, diretor do Instituto Veritar, participando com a gente aqui. E realmente o Adriano falou uma coisa muito importante, realmente, que você acompanhou nos programas aqui da Band. Nós listamos, né, as 5 piores áreas e as 5 melhores áreas de acordo com os eleitores, né? Essa pesquisa levantada aí pelo Instituto Veritar nas 15 maiores cidades da área de cobertura da Band Triângulo, você acompanhou em todos os nossos programas. Ali do lado dele eu quero conversar agora com o Luiz Marco, ele que é consultor, que também é uma pessoa muito atuante aqui em Uberlândia. Luiz Marco, como é que você vê o cenário do Brasil, já que nós estamos começando o programa falando para começar de nacional para depois vir para municipal, como é que você analisa a situação hoje do Brasil, a Dilma Rousseff fora do governo e agora o Temer assumindo de forma definitiva a presidência da República? Bom dia, obrigado pela sua participação. Bom dia, Tonei, bom dia, Adriana, Ademir e todos os amigos da Band. Acho que essa semana foi marcante para o brasileiro. Tá? Acho que o movimento da rua, o movimento do Senado, com as ações feitas previamente ou não, a gente pode dizer que essa ida do presidente Michel Temer para o exterior, na busca de recursos, de parcerias, é importante. É um momento, como diz bem o Adriano, o Brasil está buscando fomento para o amanhã. Então, o brasileiro hoje está assim mais, vou dizer, mais com a liberdade aflorada para se achar um novo caminho. Então, há um reflexo positivo? Sim. Acho que todo o caminho agora tanto a nível nacional e até municipal, a gente buscar um novo amanhã. E esse é o caminho que está sendo percorrido em todos os segmentos. Acho que todo cidadão hoje está respirando mais tranquilamente. Tá, então. Luiz Maralves, que é consultor, também participando do nosso programa hoje. Para você que ligou a televisão agora na Band, estamos falando sobre as eleições municipais, as eleições que pouco menos aí de um mês, né? Você vai às urnas escolher o novo prefeito da sua cidade. Muito cuidado, tá bom? Por isso que a Band decidiu trazer esse programa para que a gente mostrasse um pouco dessa atual realidade aí nas 15 maiores cidades da nossa região, da nossa área de cobertura, até para que você saiba um pouco como é que está o seu candidato, o que ele precisa fazer, o que não precisa, quais as áreas que estão boas, quais as áreas que estão ruins. E para começar então, vamos falando da maior cidade da nossa área de cobertura, que é a cidade de Uberlândia. O Instituto Veritar fez uma pesquisa em parceria com a Band Triângulo e você acompanha então essa pesquisa a partir de agora. Souberam ou não responderam, 10,8%. Branco ou nulo, 7,4%. Se a eleição para prefeito fosse hoje e estes fossem os candidatos, em algum deles o senhor ou a senhora não votaria de
A pesquisa entrou no meio, né? Então vamos colocar ela agora no início para que você acompanhe realmente de forma certinha, tá bom? Podemos ir então? Pesquisa Instituto Veritá, Band Triângulo em Uberlândia. Se a eleição para prefeito fosse hoje e estes fossem os candidatos, em quem o senhor ou a senhora votaria para prefeito de Uberlândia? Odelmo Leão, 71,3%. Gilmar Machado, 6,5%. Alexandre Andrade, 1,7%. Cida, 1,1%. Gilberto Cunha, 1,1%. Não souberam ou não responderam, 10,8%. Branco ou nulo, 7,4%. Se a eleição para prefeito fosse hoje e estes fossem os candidatos, em algum deles o senhor ou a senhora não votaria de jeito nenhum? 54,6% não votariam em Gilmar Machado, 4,4% não votariam em Odelmo Leão, 2,9% não votariam em Cida, 1,8% não votariam em Gilberto Cunha e 1% não votariam em Alexandre Andrade. 35,3% não souberam ou não responderam. A pesquisa ouviu 712 eleitores entre os dias 22 e 26 de agosto. Está registrada na Justiça Eleitoral sob o número MG 08293/2016 e foi realizada por iniciativa do Instituto Veritá em parceria com a Band Triângulo. O nível de intervalo de confiança é de 95% e a margem de erro é de 3,6% para mais ou para menos. Tá aí então a pesquisa feita aqui em Uberlândia pelo Instituto Veritá em parceria com a Band Triângulo. Essa foi a última pesquisa, daqui a pouco nós vamos pegar a penúltima pesquisa feita em Uberlândia, até para que a gente possa fazer também uma comparação e a evolução dos números, né? Adriano, eu gostaria de te perguntar até uma dúvida das pessoas, né, e dos próprios candidatos que estão envolvidos nessa disputa aqui em Uberlândia, já que você acabou de dizer no início que o Instituto Veritá deve até divulgar uma ou duas pesquisas antes das eleições. Essa questão do rádio e também do programa na televisão pode influenciar esses números, na sua opinião? Bem, Tonei, sempre, né, o quadro se mexe, sim. Quando começa a propaganda eleitoral, algumas coisas, né, mudam e possivelmente haverá, sim, alguma mudança. Eu não acredito que tenha mudança significativa para mudar, né, o quadro atual. A gente tem aí uma distância entre o primeiro colocado e o segundo colocado, que é praticamente de 60 ou mais de 60 pontos percentuais. Então, dessa forma, eu acredito que para Uberlândia, por mais que a televisão tenha, né, um fator importante de mudança, de informar melhor as propostas dos candidatos, né, para que o candidato, então, que o eleitor conheça melhor cada um dos candidatos, eu acredito que mudança em termos de números, dificilmente a gente vai, né, conseguir perceber isso. Ademir, e esses números? Olha, o que me assusta em Uberlândia não são esses números. É um quadro que a gente já conhece. É o número elevado de candidatos a vereador, mais de 670. Quem não está com o Odelmo, não está com ninguém. O que eu andei na cidade, o que eu vi de santim, de candidatos do lado do Gilmar, do Alexandre Andrade, da Cida, o PSOL não tem candidato a vereador. Põe o nome, põe o número e o quadrinho do prefeito é em branco. Teve até um candidato que é meu amigo, eu tirei fotografia do santim de uma vereadora e mandei para ele. Falei, olha aqui, o seu vereador não veste a sua camisa. Como é que muda o quadro? O Odelmo, que tem mais de 300 candidatos a vereador, todo mundo quer aparecer com o Odelmo, claro. Né? E isso também acontece em outras cidades. Os candidatos que estão em primeiro lugar levam os vereadores, os outros têm medo de casar a sua estrela, né, e virar uma estrela do PT, acabar, cair. Os números em Uberlândia realmente são esses números que estão colocados. Eu até pude comparar, eu fiz uma comparação, os números praticamente idênticos da pesquisa do meu amigo Adriano Silvone, que está aqui à minha direita, e os números do Ibope divulgado por outra emissora de televisão, batendo assim de cima. Então, não teremos alteração, não teremos mudança. Esse é o quadro, esse é uma vontade popular. Né? Dificilmente muda-se alguma coisa lá para o terceiro e para o quarto lugar. Né? Fica mais ou menos isso que está aqui. Uberlândia está definido, faltando 29 dias para a eleição, aqui da Odelmo, acabou. Ademir, também nessa pesquisa que nós mostramos aí, outro número que chama atenção também é que não tem o número de indecisos, ele é muito pequeno, né?
aqui em Uberlândia. Sim. Em Uberaba nós temos quase 70% de indecisos, não é, Adriano? Daqui a pouco nós vamos mostrar, inclusive. Não chega tanto, mas é porque eu exagero um pouquinho, né? Porque eu fico muito de olho. Mas de Uberaba eu fiquei assustado. Nós vamos falar de Uberaba nesse programa hoje, não vamos, Tonei? Dá para dizer então que o uberlandense gosta mesmo de ir às urnas, né? E está definido, né? Uberlândia, engraçado. Eu acompanho, essa é a minha 15ª eleição municipal em Uberlândia. Eu estou em cima do palanque desde a eleição do Ladeira em 58. Nunca vi nada igual como está aqui em Uberlândia esse ano. E o povo de Uberlândia gosta de votar. O índice de abstenção aqui nessa cidade é muito, muito, muito baixo. Né? Eu quero aproveitar, Tonei, antes de devolver para você, de mandar um abraço para os deputados Arnaldo Silva e para o Elismar Prado, que já mandaram um zap aqui no meu, que está aqui do lado, eu fico observando, né? E mais os 3 deputados federais que estão assistindo a banda. O Odelmo, Tenente Lúcio e o Wellington Prado. Muito obrigado. Que bom que está todo mundo acompanhando então aqui o Band Entrevista hoje, falando de eleições, na verdade? Agora vamos dar uma olhada nos números, que inclusive que a gente já mostrou de rejeição, né? Vamos dar uma olhada então nos números de Uberlândia de rejeição. Pode colocar. Aí, ó, Luizmar, e esses números aí de rejeição? 54,6% não votariam em Gilmar Machado, 4,4% em Odelmo Leão, 2,9% Cida, 1,8% Gilberto Cunha e 1% em Alexandre Andrade. Tudo isso é um reflexo do trabalho. Acho uma questão maior de que aquele bom administrador que soube ganhar a população, a rejeição é menor. Então, é importante aí ver que essa rejeição aí é um quadro que hoje a política está mostrando. Como o Ademir falou, com essas mudanças, com a questão do PT a nível nacional, com reflexo municipal e as ações não complementadas a nível municipal, dá essa rejeição. Eu quero aproveitar também dentro dos abraços aqui, que o Ademir passou aí, citou abriu um precedente aí de abraços. Tem um grupo que está assistindo esse programa aqui, que são o pessoal da área da saúde de Uberlândia. Sim. Eles estão interessados em saber como será o amanhã para a população de Uberlândia na área da saúde. Isso, nas pesquisas do Veritar, foi bem acentuado. Sim. A questão, qual que é o maior problema que a população hoje está atingindo. Isso aí reflete o quê? Nessa rejeição. Então, a população de Uberlândia está sabendo, nos indicativos, mostrar aquilo que o mau administrador ou aquele que não pôde complementar sua ação nas pesquisas aí com essa rejeição. Inclusive essa resposta para o pessoal que trabalha na área da saúde aqui em Uberlândia, né? Essa resposta vai sair a partir de segunda-feira, né? A partir de segunda-feira no Band Cidade a gente começa uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Uberlândia e pela ordem do sorteio, né? Com a participação de todos os assessores desses candidatos, a ordem ficou a seguinte: o primeiro é o Alexandre Andrade na segunda-feira, o Alexandre Andrade que é do PSB. Na terça-feira, Maria Aparecida, do PSOL. Na quarta, o Gilberto Cunha, do PSTU. Na quinta, o Gilmar Machado, do PT. E na sexta, o Odelmo Leão, do PP. Tá bom? Então, essa é a ordem a partir de segunda-feira, 10 para 7 da noite no Band Cidade. Eu te espero, claro. Ô Adriano, com relação a essa rejeição, uma pergunta e também um dado que nos chamou a atenção nessas pesquisas mostradas aqui nos programas da Band Triângulo, na pesquisa feita pelo Instituto Veritar em parceria com a Band, é a rejeição, né, dos prefeitos. É difícil você achar hoje um prefeito aqui na nossa região que não tem uma rejeição alta, né? Te chamou a atenção também esse número? É realmente um pouco acima da média, né? Todo gestor, às vezes o candidato, ele, por estar na cadeira, né, de prefeito, e quando você faz a pesquisa, a primeira pessoa às vezes lembrada é quem está ocupando o posto. Então, naturalmente que o prefeito, mesmo quando ele tem uma gestão bem avaliada, a rejeição dele, ele busca para si uma rejeição um pouco maior do que dos outros, porque ele é a atual vitrine, ele é a pessoa que está em evidência naquele momento, né? Mas isso sempre dentro da ordem de 20%, de 25%, de 30%, né? Uma rejeição para um gestor público acima de 30%, ele já é considerado altíssima. E aqui nós temos uma rejeição ainda, né, um pouco maior, né, o que está mostrando aí as pesquisas, né? Não gosto de comentar muito a fundo motivos, etc., né, apenas os números. Então, os números estão aí, são números realmente
verdadeiros, que outras pesquisas também comprovaram antes, que nós já fizemos, e essa agora, né, que não deixa dúvida realmente desse número, essa alta rejeição do atual gestor da Prefeitura de Uberlândia. Passamos a limpo, então, a cidade de Uberlândia, a maior cidade da nossa área de cobertura, e vamos agora, então, para a segunda maior cidade da nossa área de cobertura, a cidade de Uberaba. Dá uma olhada, então, na pesquisa feita na cidade de Uberaba pelo Instituto Veritá em parceria com a Band Triângulo. Pesquisa Instituto Veritá, Band Triângulo em Uberaba. Se a eleição para prefeito fosse hoje e estes fossem os candidatos, em quem o senhor ou a senhora votaria para prefeito de Uberaba? Paulo Pial tem 24,7%, Lerim 20,8%. Considerando a margem de erro, os dois estão tecnicamente empatados. Wagner Júnior, 14,4%, Ângela Mairink, 4,7%. Os demais nomes não chegaram a 1%. Não sabem ou não responderam, 18,7%. E brancos e nulos, 15,8%. Se a eleição para prefeito fosse hoje e estes fossem os candidatos, em algum deles o senhor ou a senhora não votaria de jeito nenhum, 15,7% dos eleitores não votariam em Paulo Pial, 5,7% não votariam em Ângela Mairink, 5,3% não votariam no candidato Lerim e 3,6% não votariam em Wagner Júnior para prefeito de Uberaba. Os demais nomes não chegaram a 1% da opinião dos entrevistados, 67,9% dos entrevistados não souberam ou não responderam. A pesquisa Veritá Band Triângulo foi realizada entre os dias 18 e 22 de agosto e ouviu 608 pessoas. Está registrada sob o número MG 04984/2016. O nível de intervalo de confiança é de 95% e a margem de erro é de 4,4% para mais ou para menos. Aí estão os números, então, na cidade de Uberaba, na pesquisa feita pelo Instituto Veritá em parceria com a Band Triângulo. Ademir, os números revelam que podemos realmente ter segundo turno na cidade de Uberaba, não é verdade? Ponto pacífico. Uberaba terá segundo turno. Agora, só não posso lhe afirmar quem é que vai com o Paulo Pial, atual prefeito. Se é Lerim ou se é Wagner Júnior, né? O índice de rejeição, o índice de indecisos em Uberaba ainda é muito grande. 67, né? E eu acho que, apesar de mostrar aí uma certa vantagem do Lerim e do Pial, o Wagner Júnior está muito na cola, né? O que é feio é candidato ficar desmerecendo o Instituto Veritá, coisa que daqui a pouco você vai falar, não vai, Tonei? Sobre isso, né? É terrível isso. Vamos falar. Mas eu vou deixar uma pergunta no ar para esse candidato que mandou perguntar, pois na rede, está nas redes sociais, se o Instituto fecha, se ele errar em Uberaba. E se o senhor perder, o senhor desiste da política? O Itonei vai falar nisso hoje aqui, eu tenho certeza. Mas os números de Uberaba são esses aí. Acredito que seja ainda um empate técnico, faltando 29 dias para a eleição, entre o atual prefeito Paulo Pial, do PMDB, o Lerim, do PSB, e o Wagner Júnior, o Fuscãozinho Preto, né? Que o Wagner é filho do Wagner do Nascimento, que foi prefeito de Uberaba de 83 a 1988. E foi um grande prefeito. Pois é, essa pesquisa feita então na cidade de Uberaba, esse tema aí que o Ademir levantou realmente, está circulando um vídeo na internet, né, de um candidato a prefeito na cidade de Uberaba, em que esse vídeo questiona os números do Instituto Veritá, dizendo que o Instituto Veritá não o coloca em primeiro lugar, em primeiro ou segundo lugar. Então, é complicado, né? E ele disse que se os números estiverem errados, se o Instituto Veritá vai fechar as portas. Pois é, a pergunta também é essa, né? Será que se o Instituto também acertar, ele nunca mais vai se candidatar a nenhum cargo político? Fica a pergunta. Vamos ver no final quem vai acertar. Ô Adriano, me chamou muito a atenção nesses números aí também, o Ademir até já comentou a questão da rejeição não, de não souberem e não responderam, né? 67%, número muito alto. Aliás, a cidade de Uberaba foi uma das cidades que mais tiveram esse número alto. Bem, doutor, acho que esse número, depois se você puder voltar à pesquisa, eu acredito Sim. que seja da rejeição, né? O número de intenção de voto, acho que não chega a isso. Nós temos aí, acredito que pelo menos os 60%, 70% de pessoas que citaram um candidato. Uhum. De toda forma, esses aí são os números da rejeição. Esses são os números da rejeição. Isso. Então, o número da intenção de voto, não. Se a gente somar lá 24 com 20, 44, Sim. mas os outros a gente vai chegar lá num patamar de uns 65% de pessoas que já têm uma intenção de voto. Mas ainda assim existe aí talvez mais 40% que não têm ainda uma intenção definida. A eleição de Uberaba é realmente uma eleição que pode ter muitas mudanças, né? A gente tem um quadro de um candidato que foi prefeito há 8 anos atrás, que é vice hoje, né? E eu não sei de que maneira
que ele vai conseguir penetrar no eleitorado. Você tem os outros candidatos. O Paulo Piau é um prefeito que está com uma certa aprovação, né, daquelas 15 cidades que nós fizemos, ele teve lá 52% de aprovação, foi dos únicos 4, né, dentre os 4 os mais aprovados. E só para a gente fazer uma comparação, né, a rejeição dele, mesmo ele sendo prefeito, ele tem uma rejeição de apenas 15% comparado com a outra rejeição. Então, realmente a eleição de Uberaba é um quadro que ainda, né, aí aspira cuidados em se falar, né, em termos de números e tudo. Muita coisa pode acontecer até lá, discordando um pouco do Ademir, e agora eu vou jogar também uma bomba para ele aqui, porque a gente faz pesquisas e realmente pode ter, sim, mudanças significativas, né? Eu lembro aqui, 2004, Uberlândia, uma eleição que praticamente estava decidida e chegou quase a ter uma virada no primeiro turno e um debate no final, lá deu uma mudança no quadro. 2004, por exemplo. Adélio Bittar. Isso, era uma eleição que existia uma diferença muito grande no início. Então, assim, eu sou um pouco mais cuidadoso. Eu acho que tem, a maioria das cidades aqui, exceto Uberlândia, para mim ainda tem muita coisa indefinida, certo? Até com relação a quem realmente vai para o segundo turno, como no caso de Uberaba, com uma série de coisas. Acho que a tendência natural é ir realmente Paulo Piau e Leirinho, mas pode haver surpresa e eu não me surpreenderia até se tivesse mudança aí no 3º e 4º lugar em Uberaba, ou até alguma outra mudança também, por que não, certo? Acho que a gente tem que ter um pouquinho de cautela nisso. O nosso papel, enquanto Instituto de Pesquisa, é fazer a leitura correta, com uma metodologia correta, de colher essas informações e passar os números, né, que realmente a população está ali naquele momento falando que vota no A ou no B. Porém, é como um retrato que eu estou tirando nesse momento, né? A pesquisa que eu faço hoje, pode ser que depois de 2 dias o candidato entrou com uma proposta na televisão muito boa e ele conseguiu tirar 2% de voto de cada um dos outros candidatos. Imagina um candidato que tem 20%, se ele fizer uma proposta muito boa, tem outros 5%, ele tira 2% só de cada um dos outros, ele sobe 10 pontos. Então, isso tem que ter um cuidado muito grande com isso, né? E hoje em dia, mais ainda, a cada eleição, eu que acompanho a eleição desde 96, a cada eleição você vê como que eu vou dizer, um movimento do eleitorado com uma velocidade muito mais rápida. Então, hoje, você vai numa cidade, um candidato lança uma proposta, lança alguma coisa, e para aquele momento todo mundo está votando no A. E, de repente, a coisa muda completamente, assim, não completamente, mas, quer dizer, é aquilo que eu falei. Um candidato está com 60, o outro está com 40, mas ele vai lá e busca 10% do outro. Quando ele busca 10% de lá, ele já empatou, né? Porque automaticamente ele já zerou essa fatura aí. Então, a gente tem que ter um pouquinho de cautela nisso. Eu acho que a gente vai estar medindo, né? E lá na véspera da eleição, realmente, na última semana, aí a gente vai ter condição de falar, olha, aqui, dentro da margem de erro e a distância entre o primeiro e o segundo colocado, a tendência é que se permaneça esse quadro. Ok, então só para a gente fechar a cidade de Uberaba, deixa eu passar então a palavra para o Luiz Mar, até para que ele também fale da cidade de Uberaba, uma cidade também que o Luiz Mar conhece bem. Realmente ali está complicado, né, Luiz Mar? Apertada ali a disputa, viu? Eu estive em Uberaba essa semana, dei uma volta pela cidade ali, a campanha ali está um pouco acanhada ainda, o pessoal não está na rua, tá? Acho que essa margem aí de indeciso aí pode vir a diminuir, porque vi poucos candidatos na rua. Desses candidatos a prefeito, só vi apenas uma turma de um candidato aí em sinaleiros e com bandeirolas. E há um diferencial. Esse acanhamento aí, muitas vezes pode ter reflexo na questão do custo da campanha, do tempo da campanha, que o tempo diminuiu, questão do candidato poder estar na rua. Pode ser que para a segunda quinzena agora possa mudar alguns números aí, seja entre o 3º e 4º, até mesmo com reflexo no segundo aí. Então, Uberaba pode ainda mudar bem esse número aí de indecisos e apontar o primeiro e segundo para o segundo turno, provavelmente.
Ok, então a gente segue falando de eleições, tá bom? Rápido intervalo aqui no Band Entrevista, daqui a pouco a gente volta com mais informações falando das eleições e das pesquisas feitas pelo Instituto Veritá em parceria com a Band Triângulo. No próximo bloco vamos falar de Patos de Minas, Ituiutaba e Araguari. Até já! Você sabia que há mais de 20 anos faltavam leitos nos hospitais aqui de Uberaba? Claro que não é um problema somente da nossa cidade, mas aqui o número de leitos com o governo Piau aumentou e muito. Eu acredito, Paulo Piau, melhor para a saúde. Eu sei que precisamos melhorar, mas já sabemos o caminho, já sabemos como fazer e vamos continuar avançando. Paulo Piau, confiança para avançar. Neste domingo, 9h30 da noite, a gente pode esperar de tudo. Pânico na Band. Uberaba precisa de um governo que seja firme e que cuide das pessoas. Eu e Samir somos filhos de Uberaba e sabemos do que nossa gente mais precisa. Com a união de nossas forças, competentes e experientes, vamos fazer muito por nosso Uberaba. Precisamos acabar com as velhas práticas políticas, que ora são truculentas, ora são paradas demais. Comigo e com o Samir, Uberaba vai ter pulso firme para fazer de verdade. De segunda a sexta, a análise da notícia, Jornal da Noite. Piau conseguiu 120 leitos gratuitos via SUS no Hospital Mário Palmério. Em apenas 3 anos, entregou 4 novas unidades de saúde nos bairros Copacabana, Tancredo Neves, Mercês e São Cristóvão, além da Clínica da Família no bairro Abadia. Gente, a saúde pública de Uberaba, como no Brasil, tem problemas. Ainda não está do jeito que a gente quer. Mas como você pode ver, avançamos muito. Paulo Piau, confiança para avançar. Estamos de volta com o Band Entrevista aqui pela Band Triângulo. Que bom saber que você está aí do outro lado. Você está acompanhando aqui um programa sobre eleições. Estamos mostrando as últimas pesquisas feitas pelo Instituto Veritá nas 5 maiores cidades na área de cobertura aqui da Band Triângulo. Já falamos de Uberaba, Uberlândia. Hora de falarmos então de Araguari. Pesquisa Instituto Veritá Band Triângulo em Araguari. Se a eleição fosse hoje e estes fossem os candidatos, em quem o senhor ou a senhora votaria para prefeito de Araguari? Raul Belém tem 39,6%, Marcão 28,4%, Wesley Roel 2,7%. Os demais nomes não chegaram a 2%, não souberam ou não responderam 14,8%, brancos ou nulos 12,1%. Se a eleição fosse hoje e estes fossem os candidatos, em algum deles o senhor ou a senhora não votaria de jeito nenhum, 23,1% não votariam em Raul Belém, 12,4% não votariam em Marcão, 9,7% não votariam em Serginho de Jesus, 7,3% não votariam em Wesley Roel e 4,9% não votariam em Newton Eduardo. Não souberam ou não responderam somam 42,7%. A pesquisa ouviu 412 eleitores entre os dias 19 e 22 de agosto. Está registrada na Justiça Eleitoral sob o número MG 00438/2016 e foi realizada por iniciativa do próprio Instituto em parceria com a Band Triângulo. O nível de intervalo de confiança é de 95%, a margem de erro é de 4,9% para mais ou para menos. Essa é a pesquisa feita pelo Instituto Veritá em parceria com a Band Triângulo na cidade de Araguari, Ademir Reis. E esses números já foram maiores, hein? Essa diferença já foi maior, viu, lá na cidade de Araguari. Como é que você avalia esses números aí mostrados nessa pesquisa? Vinha bem até então o atual prefeito Raul Belém. O Marcos Coelho, que já foi prefeito, tem crescido em função, acredito eu, né? Eu acho, e quem acha não tem certeza. A assessoria do prefeito Raul Belém, a assessoria de campanha, não do governo, muito ruim, atrapalha, tira voto. Se o Raul não deu uma mexida no doce lá, vira o jogo e o Marcos Coelho ganha essa eleição. Inclusive, pessoas ligadas ao Marcos Coelho diz que ele tem aí jogo de cintura para chegar nisso. Isso torna Araguari uma cidade também ainda com os eleitores indecisos, em função do crescimento do Marcos Coelho e dos assessores do Raul estarem atrapalhando a campanha. Muito palpiteiro, muita gente dando palpite azedo e o Raul está sendo um grande, bom prefeito. Você viu que mudou os números, o Marcos Coelho cresceu mais um pouco e pode haver um vira-virou lá em Araguari. O Raul que abra o olho.
Ô Adriano, eu gostaria que você explicasse para as pessoas que estão em casa a diferença entre as pesquisas espontânea e estimulada, até para que as pessoas entendam. Sim. Bem, Tonei, a pesquisa é feito, primeiramente, uma pergunta que a gente chama de espontânea, justamente porque não é citado os nomes dos candidatos. E, na verdade, nunca é citado nomes de candidatos. É apresentado, né, para o entrevistado um disco. Esse disco pode ser no papel ou pode ser até mesmo na tela do tablet. Hoje, como nós temos a metodologia de coleta de dados através de um equipamento eletrônico, que é o tablet, aparece um disco com os nomes de todos os candidatos, para não ter um primeiro, para não ter um último, não haver favorecimento dos nomes. E também o pesquisador, ele não fala o nome do candidato, porque à medida que eu for fazer uma pesquisa, né, se eu falasse aqui agora, você vota no Milton Ney, você vota no Ademir, quer dizer, é o que eu falei Ademir, no final eu vou estar privilegiando um candidato, que vai estar em primeiro ou estar em segundo. Então, primeiramente, é uma pergunta espontânea, apenas, né, pensando na eleição, né, de 2016, quem que o senhor votaria para prefeito? Num segundo momento, a gente muda um pouco a pergunta e vai para uma pergunta que é o quê? Se as eleições fossem hoje e estes fossem os candidatos, em quem que o senhor votaria? E aí você apresenta para ele um disco, onde não tem um primeiro nem um último, e aí ele vai escolher. Muitas das vezes, numa cidade pequena, uma coisa assim, a pessoa às vezes nem fala, ele prefere, e a gente dá essa oportunidade para ele colocar o dedo já na tela do tablet, ele já marca, por exemplo, ou às vezes ele aponta o dedo no disco, se o disco for de papel, né, e ali colhe-se essa informação de uma maneira o mais isenta possível, né? Então, não se fala nome. A diferença entre espontâneo e estimulado é isso. E como a pergunta espontânea ela é mais branda, a gente fala pensando na eleição em quem que ele vai votar, a gente colhe um número de indecisos um pouco maior. Quando você fala em estimulada, você já está tentando trazer a eleição para o dia de hoje. Se a eleição fosse hoje, esses aqui fossem os candidatos, né? Então, você normalmente, quando você tem um indeciso de 30 ou mais, né, numa estimulada, esse indeciso ele vai cair para 10, vai cair para 8, vai cair para 15 no máximo. Luizmar, e esses números aí na cidade de Araguari? A briga promete também ser complicada na terra do café, hein? Você que tem acompanhado também a cidade de Araguari. A cidade de Araguari, de alguns anos para cá, ela teve um boom em questão de crescimento, de inovação, renovação, tá? Isso é muito importante. Mas está deixando um corredor. Este corredor entre essa diferenciação do Raul e do Marcos, tá? Isso aí tem que ser bem trabalhado. Acho que tem trabalho positivo do atual prefeito, sim, mas como disse o Ademir nas suas considerações, não estão sabendo trabalhar este corredor. E aí onde pode haver surpresas. Então, vale uma dica aí, acho que é importante as assessorias reverem os seus papéis e o modo de atuação, porque o Araguari mudou. Araguari está com um pensamento inovador. Então, que esse corredor de pessoas que estão aí na busca de uma cidade melhor, de uma cidade alegre, como Araguari é conhecida, que seja bem trabalhado. Poderá haver surpresas se não houver essa atenção dos candidatos com esse público, com essa população aí que está ansiosa. E diferente de Uberaba, né, que pode realmente ter o segundo turno, Araguari não tem, até pela quantidade de eleitores, né? Tem que ser acima de 200 mil, Araguari tem menos de 200 mil, por isso não tem o segundo turno. Vamos dar uma olhada agora na cidade de Ituiutaba, para a gente ver como é que está a pesquisa por lá? A pesquisa feita pelo Instituto Veritar, em parceria com a Band Triângulo, na cidade de Ituiutaba, foi registrada no TRE Minas com o número MG 07456/2016. Ela foi feita no período de 23 a 25 de agosto. Foram ouvidos 407 eleitores e a margem de erro é de 4,8%. Na cidade, o Instituto Veritar quis saber: se a eleição para prefeito fosse hoje e estes fossem os candidatos, em quem o senhor ou a senhora votaria para prefeito de Ituiutaba? Fued Dib aparece em primeiro, com 36,6%. Públio Chaves Júnior, 18,7%. André Janones, 18,2%. Luiz Manuel, 13,5%. Esther, 0,5%. Não souberam e não responderam, 12%.
branco e nulo 10,6%. Então os números na cidade de Ituiutaba, a segunda posição ali é que está mais complicada, né, Ademir? Realmente a briga também na cidade de Ituiutaba, a maior cidade da região do Pontal, a briga ali também está ferrenha. Vou dizer uma coisa aqui. Aí estão os números, ó. Eu vou dizer uma coisa certa aqui sobre o ex-conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, onde inclusive foi presidente, o Fued Dib, que foi um grande deputado, já foi prefeito umas 2 vezes ou 3 vezes em Ituiutaba. O Fued estava com a eleição na mão, ganha em 2012, perdeu no dia, porque a sua assessoria fechou o cofre. O doutor Luiz Pedro, que é o atual prefeito, veio em cima, botou mais gente na rua, material no dia. Fued perdeu a eleição no dia. Então, cuidado com o Públio Júnior, que eu acho que, aliás, o Públio Júnior é até o atual vice-prefeito da cidade, se não me engano, né? Que é filho do ex-prefeito, também lá de Ituiutaba. O Fued precisa tomar cuidado com isso, abrir o olho de sua assessoria, ele é um senhor de mais de 80 anos, tem conceito, o povo gosta dele, mas Ituiutaba é uma coisa perigosa. E falar em perigosa, eu quero mandar um abraço para a vovó do Face, a Maria Inês Tanus, que está acompanhando, nos vendo, a Maria Inês, que me seguindo. Divergimos de opiniões algumas vezes, mas sou parceiro dela. Um abraço, Maria Inês Tanus, também para patrocínio Luiz Eduardo e a Jadne. O pessoal está mandando aqui o zap para mim, eu vou mandando um alô. Obrigado. Então, esse é o Ademir Reis, então, rei do abraço, né? Esse gosta de um abraço. Ô Luiz Maria, esses números aí na cidade de Ituiutaba, né? A maior cidade da região do Pontal, a briga mesmo parece pelo segundo lugar, né? Sim, essa briga é salutar, porque o Ituiutaba hoje busca, dentro do seu trabalho regional, tá? Renascer Ituiutaba. A ida do campus da UF para Ituiutaba, outros investimentos que ali foram alocados, está trazendo Ituiutaba para o centro de atenção no Pontal. Então, essa briga Fued Públio, com certeza, pode vir a dar resultados positivos para o cidadão ituiutabense. Inclusive a pesquisa feita pelo Instituto Veritá, que você acompanhou aqui nos programas da Band, também serviu para mostrar algumas diferenças, né, Adriano? Alguns contrastes. Porque a gente mostrou também que o Luiz Pedro teve, que é o atual prefeito de Ituiutaba, teve uma rejeição alta em comparação também com a administração dele foi considerada boa. Realmente, como é que você vê essa diferença de números no caso da avaliação da administração do atual prefeito? Doutor, se não me falha a memória, Ituiutaba teve uma reprovação. Ele teve talvez alguma avaliação em alguma área específica onde ele apareceu bem avaliado. Mas o prefeito, ele teve lá, eu acho que em aprovação, no máximo 40%, 60% reprovavam. Se eu lembrar aqui agora, os 4 prefeitos aprovados que nós tivemos, das 15 cidades maiores, foi Araguari, Uberaba, Araxá e Iturama. Foram só esses os 4 prefeitos que nós tivemos que tinham aprovação. Tiveram certo? Acima de 50%. Que tiveram acima de 50% de aprovação. Então, diverge aí, depois se você quiser voltar nesse tema e olhar, talvez Ituiutaba teve alguma área, também se teve foi 1 ou 2 apenas, que teve uma boa aprovação, aí, uma boa nota, né? Porque as áreas foram feitas a medição através de nota de 0 a 10. Inclusive essas 2 áreas que você citou, ele teve aprovação acima de 7. Né? Nas 2 áreas que você citou, realmente, ele teve uma boa aprovação. No restante, realmente, Ituiutaba ficou abaixo aí de 5º, né? Ficou de 5º para baixo. Agora, o que chamou atenção também, né, Adriano, foi a avaliação da cidade de Uberlândia. Em todas as áreas que nós mostramos, Uberlândia aparece muito embaixo. Não teve nenhuma área que Uberlândia aparece entre as 5. Também te chamou atenção? Sim, é o reflexo, justamente, né, de todo o conjunto da obra que se reflete em números, como você vê, né? O Gilmar Machado, ele teve, né, talvez um início de governo um pouco atrapalhado, não sei, né, não gostaria de entrar muito nesse detalhe, mas que, né, no decorrer do seu governo isso foi ficando muito nítido. Então, todas as áreas, né, acaba que pode ser que até ele tenha alguma área que tenha tido um destaque ou que tenha tido
um trabalho bem feito. Eu me lembro, eu acompanhei o trabalho da Secretaria de Assistência Social, do primeiro ano de gestão dele, e estava sendo feito um trabalho muito bom, inclusive, entendeu? Não tem que relembrar alguma coisa assim, mas no geral, né, e quando você chega no final de governo, onde a imagem da prefeitura num todo, do gestor, não tem essa aprovação, e aí acaba refletindo em todas as áreas. Então, ficou claro lá que, né, das 15 áreas que nós avaliamos em Uberlândia, praticamente aí 13, 12 delas foram muito mal avaliadas. Pois é, agora vamos terminar então, né, com a última cidade das 5 que nós vamos mostrar hoje. Vamos para Patos de Minas. Vamos dar uma olhada então na eleição, na pesquisa? Pesquisa Instituto Veritá Band Triângulo em Patos de Minas. Se a eleição para prefeito fosse hoje e esses fossem os candidatos, em quem o senhor ou a senhora votaria para prefeito de Patos de Minas? José Eustáquio, 39,3%. Amarildo Ferreira, 25,5%. Jader Carvalho, 6,3%. Não souberam ou não responderam, 17,2%. Brancos ou nulos, 11,7%. Se a eleição para prefeito fosse hoje e estes fossem os candidatos, em algum deles o senhor ou a senhora não votaria de jeito nenhum, 30% não votariam em Jader Carvalho, 9,5% não votariam em Amarildo Ferreira, 8,7% não votariam em José Eustáquio, 51,8% não souberam ou não responderam. A pesquisa ouviu 506 eleitores entre os dias 17 e 23 de agosto. Está registrada na Justiça Eleitoral sob o número MG 04983/2016 e foi realizada por iniciativa do Instituto Veritá em parceria com a Band Triângulo. O nível de intervalo de confiança é de 95% e a margem de erro é de 4,4% para mais ou para menos. Aí estão os números da cidade de Patos de Minas, senhor Ademir Reis. E esses números aí em Patos de Minas, como é que você avaliou? Eu gostaria que deixasse a pesquisa na tela para mim dar uma olhadinha. Eu tive em Patos de Minas para sentir o que está acontecendo em Patos de Minas, que é uma cidade progressista da nossa região, a terra do meu amigo Arlindo Porto Neto. O que acontece é que o vereador Amarildo Ferreira está passando um susto no Zé Eustáquio, que vinha com a margem mais folgada, e o Amarildo cresce a cada dia. E em Patos de Minas podemos ter uma surpresa, e nesses 29 dias que faltam, nos próximos 15 dias, ou a partir do dia 15 de setembro, a coisa lá pode dar uma reviravolta. Eu não sei o que acontece, não conheço a fundo assim o trabalho de cada um deles. Eu sei que você escuta muito já hoje falar em Amarildo, lá está aparecendo na Band. Só dá Amarildo. Então, é bom que o Zé Eustáquio fique esperto, né? O eleitorado não é tão indeciso como em algumas outras cidades. E Patos de Minas, que é uma cidade aí pujante, né? A comunidade que gosta de ir para a urna, gosta de votar, a abstenção sempre muito baixa, possa virar esse jogo aí. Mas é eleição, e quem manda é a urna na hora de digitar. Vamos ver. Tá aí então os números de Patos de Minas, está acompanhando aí na tela. Perguntar para o Luiz Mar, como é que você analisa esses números aí em Patos de Minas, a principal cidade lá do Alto Paranaíba, né? Bom, é importante ressaltar assim, que hoje o eleitor ele está buscando novos caminhos. É importante que o trabalho que se faz em uma pesquisa, os pontos que são colocados ali para a pessoa, ela tende o quê? A dar o norte para o eleitor. Então, a cidade busca o quê? Inovar, renovar. Existe um caminho que a certeza que o resultado nas urnas pode dar novidades. E Patos de Minas, como uma cidade representativa no Alto Paranaíba, ela pode, não só Patos, como nas cidades do entorno ali, fazer um referencial para eleições de 2016. Adriano, eu gostaria também de saber de você, porque essa foi a segunda rodada que nós mostramos das pesquisas eleitorais aqui na nossa região, principalmente nas 5 maiores cidades. Qual é a próxima etapa agora? Vem mais pesquisa antes das eleições? Sim. Nós, dentro do nosso planejamento, pelo menos uma rodada nas 15 cidades, que são as cidades mais importantes, né, as 15 maiores cidades, vai acontecer. E talvez,
nas maiores, que é Uberlândia, Uberaba, né, essas 5 que nós mostramos hoje, talvez até 2 rodadas nessas cidades. Tá? E também cidades menores, que são importantes, né, para a TV, e enquanto o Instituto Veritá tiver equipes ociosas e que tiver na região, a gente vai também fazer cidades como talvez Prata, Carmo do Paranaíba, Coromandel, uma série de cidades aí, que são cidades importantes também da nossa região, que nós possivelmente iremos fazer essas pesquisas. Tá? Ô, Adriano, deixa eu só fazer uma perguntinha, aproveitar que você está falando com relação a essas pesquisas, né? Porque surgem muitas dúvidas também. Como é que são essas pessoas que fazem as pesquisas para o Instituto? Eles têm uniformes, estão identificados, até para que as pessoas saibam, né, que essas pessoas trabalham para o Instituto. Como é que os seus funcionários estão lá? Então, isso é uma preocupação, né, nossa, antiga, desde que o Instituto iniciou, que o pessoal é muito bem identificado. Então, todos usam um colete, né? Eles, além desse colete, tem um crachá com a sua identificação, e fica muito, né, acho que muito claro a diferença entre, né, uma pesquisa séria e uma pesquisa que às vezes as pessoas fazem com intuito eleitoreiro, porque muitos candidatos às vezes colocam pessoas nas ruas, né, para obter informações de certos eleitores, para usar isso talvez até de uma forma indevida, né? Então nós temos uma preocupação, né, em preservar a pessoa que responde à pesquisa, né? Por mais que é feita uma checagem, hoje ele responde essa informação de intenção de voto e de outras questões. Essa informação é inserida num tablet que vai direto para o nosso banco de dados, não fica nada ali com o pesquisador naquele momento. E a questão também da segurança que a gente tem na pesquisa, porque todos eles são monitorados, são funcionários realmente da empresa, né, com carteira assinada, tem toda a sua segurança, e para aquelas pessoas que recebem um pesquisador do Instituto Veritá em casa, eles podem ficar, né, absolutamente tranquilos em responder a pesquisa, porque os dados são sigilosos. A gente garante um sigilo daquela informação que não será repassado jamais. O intuito, né, de uma pesquisa, o objetivo principal é a soma das respostas de todos os que vão participar dessa pesquisa, e não uma resposta individualizada de um indivíduo se ele vota no candidato A ou B, ou que a opinião dele sobre esse ou aquele assunto seja divergente de outros, etc. Ok, então, Ademir, gostaria de fazer uma pergunta para você, já saindo um pouco, né, dessas pesquisas aqui eleitorais. Vamos projetar para daqui a 2 anos, né, que nós teremos as próximas eleições para presidente, senador, governador, deputado federal e estadual. Muitos desses candidatos que estão candidatando agora para prefeito, muitos devem sair até para se candidatar também a deputado, né? Nossa, você me põe contra a parede com isso. Olha, nós podemos realmente... Você deve ter até nomes, né, Ademir? Olha, nós podemos ter surpresas realmente em 2018, em termos de eleição majoritária. Teremos muitas novidades aí no campo de deputado estadual e federal, com a saída do Odelmo, né? Pode aparecer uma outra liderança aí para deputado federal. Espero que a derrota do candidato a prefeito, do deputado Tenente Luz, não influencie na eleição dele em 2018, mas em termos majoritários, o povo está sempre de olho na região. Sempre de olho na região. Nós temos um eleitorado forte, nós temos o maior colégio eleitoral de Minas Gerais depois de Belo Horizonte. O primeiro lugar é Uberlândia, são 478 mil eleitores inscritos. E a abstenção aqui é muito baixa. Nós vamos ter aproximadamente 400 mil votos válidos, não tenham dúvida. A abstenção aqui é muito baixa, vamos beirar os 400 mil votos. Então, este é o quadro. O que os candidatos a governador querem? Quem são os prováveis candidatos a governador? Márcio Lacerda, atual prefeito de Belo Horizonte, e o senador Anastasia, que quer voltar. Quem serão os vice? Eles vêm buscar aqui, como o atual vice-governador, e que pode virar governador até o final do ano, acho. Quem acha não tem certeza. O Toninho Andrade, que é aqui de Vazante, como o Arlindo já foi, com o Hélio Garcia, de 92 ou de 91, né, na edição foi 90, 91, 2, 3, 4, de 91, 94, eles querem um vice da região. E temos nomes fortes e nomes poderosos. Tem gente aí que já está casado com um candidato a governador, mas não posso falar. Vamos segurar essa informação. Antes de encerrar, de despedir, que está faltando 2 minutos, eu quero mandar um abraço, algumas sugestões aqui para o Adriano. Olha, está me cobrando aqui pesquisa de
Patrocínio, Luiz Eduardo, a Jadna, o Ailon e o Marcos Brasileiro, que é de pesquisa de patrocínio. Está me cobrando aqui pesquisa de Coromandel. A Bárbara Braga Alvarenga, que é filha do meu amigo Alvarenga, né? O Brasil Alvarenga, perguntando que é de pesquisa de Coromandel. Gente, hoje nós fizemos essas 5, mas vamos ter outros programas, não é isso, Adriano? Sim, inclusive nós já mostramos pesquisa aqui na primeira rodada da cidade de Patrocínio, né? Você fez o comentário, inclusive, viu, senhor Ademir? Sim. Mas está falando hoje. Ó, aqui, ó, a esposa do deputado Tenente Lúcio, Maria Hermínia, Ani, escreveu aqui, o programa está muito bom. Então, beleza. É uma avaliação positiva, o português sabe das coisas. Pois é, e como tudo que é bom, chega ao fim, né? Então, para você que está ligado aqui na Band Triângulo, para você que acompanha aqui o Band Entrevista, né? Dá para despedir ainda? 20 segundos, Ademir. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado a todos pelo carinho enorme, pela audiência, pela consideração. Eu continuo de olho, viu? Muito, muito. Vocês viram, né? Eu avisei aquele candidato, você lembra, né? Pois é. Vamos lá. Adriano, obrigado pela sua participação e bela parceria com a Band Triângulo. Obrigado, eu que agradeço. Estamos à disposição. Luiz Mar, um abraço, obrigado pela sua participação. Obrigado, Tonei, e vamos ao trabalho aí, que tem muito ainda para remar até no dia da eleição. Tem muito, viu? Um abraço para você que esteve ligado aqui na Band Triângulo, aqui mais um programa Band Entrevista, né? Só lembrando então que segunda-feira começa a rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito de Uberlândia no Band Cidade 10 para 7 da noite. O primeiro, Alexandre Andrade, tá bom? Para você que nos acompanhou, não esqueça, amanhã 10 horas da manhã tem o Minas que dá certo com a Carolina Rendes. Combinado? Abraço. A gente se vê segunda-feira. Até lá.